E só gostaria de tocar numa das questões que tem muito se falado. Mateus 25, capítulo 6, é apenas para adicionar, não é? Naquilo que tem para responder. Mateus capítulo 25, versículo 6, aborda, tal como o apóstolo Deltamar já disse, a respeito da profecia visando o surgimento do profeta Caco Filipe. Mas há quem diga que na verdade tem que ver com a segunda vinda de Jesus Cristo. Como é que encara isto? Bom, as Escrituras diz que a revelação dos mistérios de Deus pertence a um profeta. Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos, a sua palavra, né, aos profetas. Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos aos profetas. Então, sobre uma profecia, quem vai revelar aquilo? É um profeta. Então, quando Jesus estava sobre a terra, era ele quem dizia que tal profecia de tal profeta se cumpria com ele. Então, Jesus disse em Lucas 4, do capítulo 14 ao 21, que Isaías 61, versículo 1 e 2, tratava sobre ele, era o seu ministério. Jesus disse que ele estava cumprindo tal profecia de tal profeta, que mesmo o que Davi havia falado sobre ele. Então, Jesus era o único habilitado para dizer quais profecias da Bíblia ele veio cumprir. Está em Lucas 4, versículo 14 ao 21. Quando João Batista estava sobre a terra, João Sim. Batista também disse que ele era o cumprimento de Isaías 40, versículo 3. Ou a voz do que clama no deserto. Clama Quem no disse? deserto, sim. Foi João Batista. Então, João Batista sabia qual profecia ele estava cumprindo. Também Jesus disse lá em Mateus, no capítulo, penso que capítulo 11, em Mateus capítulo 17, que aquele João Batista era o Elias que haveria de vir e que ele era aquele que foi enviado à frente para preparar o caminho do Senhor. Então, Jesus dizia também que João Batista tinha cumprido essas profecias. Quando Paulo estava sobre a terra, Paulo disse em Atos 13, 47, que ele era o cumprimento, por exemplo, de Isaías 49, versículo 6. Quando William Branham estava sobre a terra, William Branham sabia que ele era o cumprimento de Zacarias 14, 7, ele era o cumprimento de Mateus 17, 11, ele era o cumprimento de Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22, ele era o cumprimento de Apocalipse 10, 7, ele era o cumprimento de tantas outras escrituras da Bíblia, como Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Então, quem estava habilitado para dizer que William Branham cumpria tal profecia? Era ele, William Branham. Então, quando um profeta vem à terra, senhor Joel, Sim. é ele a pessoa habilitada para dizer quais profecias da Bíblia ele veio cumprir e o que aquela profecia significa. Então, Jesus explicou, Paulo explicou, mesmo Lutero explicou no seu tempo. Hoje é Caco Filipe. Quando as igrejas falam que Mateus 25, 6 trata-se do arrebatamento da igreja, é uma falsa interpretação. Mas trata-se de uma vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, senhor Joel, toda vez que Deus levanta um profeta na terra, é uma vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, a Bíblia fala de duas grandes vindas. A primeira, do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus para morrer pela humanidade, uma vinda visível em carne humana, e uma segunda vinda para ele buscar a sua igreja. Mas entre essas duas vindas, Jesus veio várias vezes aos seus profetas para cumprir as suas promessas da Bíblia, as suas profecias. Então, esta vinda de Mateus 25, 6 não é a vinda para o arrebatamento. E as pessoas estão a interpretar que, por exemplo, 2 Tessalonicenses 4,16 era o arrebatamento, enquanto que 2 Tessalonicenses 4,16 fala de mensagem de profetas. Paulo diz, e o mesmo Senhor descerá do céu com voz de comando. O que é a voz de comando? É uma mensagem que coloca o povo em ordem, ajunta o povo. Quem coloca o povo em ordem? É um profeta, é uma mensagem. Voz de comando, voz de arcanjo. Esta voz de arcanjo que ressuscita os mortos, não é os mortos naturais, mas é os mortos espirituais. Quando um profeta chega na terra, senhor Joel, é como se os filhos de Deus estivessem mortos espiritualmente. Quando o profeta fala, aquilo é como um trovão, uma voz de arcanjo, e os filhos de Deus ressuscitam. E trombeta de Deus, estou citando Tessalonicenses 4,16. Então, essa trombeta de Deus são mensagens. Uma trombeta significa uma mensagem. Então, cada tempo Deus tem um profeta com uma trombeta, com uma mensagem. O profeta toca essa trombeta e essa trombeta juntará os filhos de Deus, como está escrito, penso que em Mateus, no capítulo 24, versículo 28, que diz que aonde estiver o corpo fresco, ou corpo morto, ali se ajuntarão as águias. O corpo morto é a mensagem de um profeta. E as águias são os filhos de Deus que se juntarão ali para comer desse corpo fresco, que é esta mensagem.
Então, Apocalipse 24, versículo 27, diz que o relâmpago sairia do Oriente e só se mostraria o Ocidente. Aí os evangélicos dizem que é a vinda de Jesus. Não é. Jesus estava falando sobre a trajetória do Filho do Homem. Jesus Cristo vindo em cada tempo com uma mensagem, com um profeta. Quando os evangélicos lê lá na Bíblia, penso que Lucas 21, quando Jesus disse que viria o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, com poder e grande glória, eles interpretam que isto é o arrebatamento, a vinda de Jesus, e não é. Esta profecia de Lucas 21, o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, com poder e grande glória, isso aconteceu em 1963, no tempo do profeta William Branham. Isso já se cumpriu. Por quê, Sr. Joel? Quando Deus dá uma profecia, sim, os homens, os teólogos, interpretam aquilo. E eles fazem uma projeção de como aquilo vai ser. E eles ensinam essa projeção para as pessoas. E as pessoas esperam uma coisa. Mas quando aquilo acontece em toda a simplicidade, as pessoas não vê. Foi assim na primeira vinda. As profecias anunciavam um grande Messias, um grande homem, que expulsaria os romanos e assim por diante. Mas quando ele vem, foi em toda a simplicidade que os judeus não puderam acreditar que ele de fato era o Messias. Jesus era um homem simples, que foi preciso de um beijo para os soldados saber que ele era o Messias. A Bíblia diz que ele viria sem parecer e sem formosura para que não fosse desejado. Então, você vê que aquela mulher que acusa Pedro, né, de ser discípulo de Jesus, ela disse, o teu jeito de falar é igual ao dele. Então, Jesus era muito parecido, não tinha nada de especial nas suas vestes e assim por diante em relação aos seus discípulos. Então, você vê que todas as profecias que apontavam Jesus, elas se cumpriram. Mas os judeus não reconheceram Jesus como o seu Messias, porque Jesus veio diferente da projeção, ou seja, da interpretação dos fariseus e saduceus. Quando João Batista apareceu, a Bíblia diz, Sr. Joel, que quando esse Elias viesse, esse anjo viesse, a Bíblia chama de anjo. Quando ele chegasse à terra, os lugares altos seriam aplanados, os lugares planos seriam elevados. Que os cordeirinhos pulariam e parece que as palmeiras bateriam palmas. Ora, nada mais era do que João Batista, um homem estranho que comia coisas estranhas e falava coisas estranhas. E eles não reconheceram João Batista. Mesmo os discípulos de Jesus não reconheceram João Batista. Então, penso que Deuteronômio 29, 29 diz que aquilo que está revelado pertence aos homens. E aquilo que está em segredo pertence a Deus. Então, as profecias são segredos. Então, Deus levanta um profeta para interpretar as profecias, porque foi um profeta quem as deu. Então, Sr. Joel, quando um homem se levanta para escrever uma Bíblia, uma versão da Bíblia, bem, ele não pode fazer aquilo a não ser que ele tenha recebido um chamado de Deus.